Olá pessoal, aqui é o pastor Daniel junto com a minha esposa Cíntia. Temos um recado muito especial para você. Você já parou para pensar? Passar um final de semana inteirinho na Serra Gaúcha com as pessoas que você ama? Nós estamos preparando para você um recanto da família com palestras especiais para casais de 23 a 25 de maio aqui em um hotel espetacular. Vai ser um tempo muito especial para você, junto com a sua esposa, junto talvez até com seus filhos. Vários casais estarão aprendendo sobre a vida familiar. Se você não tiver com quem deixar seus filhos e quiser trazer, existe uma estrutura também para que eles possam desfrutar desses momentos que serão momentos marcantes para o fortalecimento de cada família. Invista na sua família, esse é o bem mais precioso que Deus nos deu. Para nós é um privilégio poder receber vocês aqui nesses dias. Vai ser o 14º Recanto da Família aqui na Serra Gaúcha. Não perca. Aguardamos por você. Deus os abençoe. Olá, querida mulher que nos acompanha nesta hora, eu sou Cíntia Rios, estou falando aqui de Canoas, no Rio Grande do Sul. Todas vocês são sempre muito bem-vindas. Nosso tema de hoje é um tema que eu penso ser bastante importante para a gente conversar, que é sobre a depressão, né? Então você que já está aqui conosco, aproveite, compartilhe para umas 5, 10 mulheres que você imagina que vai ser produtivo, que vai ser edificante, que ela precisa ouvir, ou talvez que tenha alguém na família que esteja passando por alguma situação semelhante, parecida ou até depressiva, para que, à luz das Escrituras, nós possamos conversar um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante. Então, eu já gostaria de deixar mais uma vez a nossa gratidão por todos vocês que sempre caminham conosco. Nós já trabalhamos várias séries aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Vai ser notificado 30 minutinhos antes para não correr o risco da sua agenda tão cheia, você acabar perdendo esta oportunidade que Deus de fato tem nos dado, né? Temos várias séries. A série que nós estamos estudando nesse momento é Aconselhamento para Mulheres. Né? Mulheres aconselhando mulheres. E nós temos vários temas já trabalhados aí. Dentre eles, nós já falamos sobre o estresse, nós já falamos sobre aparência, nós já falamos sobre ira, já mencionamos biblicamente sobre amargura, nós já conversamos sobre a síndrome da mãe perfeita, nós já falamos e ouvimos da voz do Senhor sobre como alcançar o coração do seu filho, né, que é um assunto bastante... Esse tema nós trabalhamos a semana passada. Nós já trabalhamos sobre agressão verbal. Nós já trabalhamos sobre vários temas. Você vai encontrar todos eles aí na nossa playlist. Então inscreva-se aí no canal. E tem várias outras séries que poderão te ajudar também. Vivificadas pela palavra, Bela aos olhos de Deus, resolução de conflitos. Olha, nós temos aí uma infinidade de temas que poderão te ajudar, inclusive sobre finanças, como administrar melhor na série Decisões Acertadas em relação às finanças, em relação à sua alimentação, em relação ao seu tempo, que muitas vezes você não consegue fazer determinadas coisas, porque não é porque você não tem tempo, porque tempo todos nós temos, né? Mas é porque você, de repente, ainda não conseguiu organizar o seu tempo. Então, as séries estão aí disponíveis no canal do YouTube para você se deleitar enquanto você faz alguma outra atividade. Deus nos deu essa capacidade, né, feminina, o cérebro feminino, e isso vem de Deus. Enquanto desenvolvemos outras coisas, nós podemos ouvir e sermos edificados. Mas não fique com esses estudos só para você. O desafio é que você compartilhe para 5, 10 pessoas e elas serão certamente multiplicadas para outras tantas pessoas, para que todas nós sejamos, então, edificadas com a palavra. Sempre incentivamos você a adquirir a Bíblia da Caminhada Bíblica. Várias de vocês já adquiriram, agora com letra gigante. E nós temos a bênção de poder ter uma mensagem cristocêntrica, diária, explicando cada capítulo da Bíblia
sobre aquela leitura que você fez. Talvez você que seja uma mulher cristã, nunca leu a Bíblia inteira, chegou a sua vez. A Bíblia inteira sendo lida, você daí, eu daqui, durante o ano. Por isso que é uma caminhada, não é uma maratona. Aí talvez você diga, Cíntia, mas eu já tenho. Graças a Deus, você pode ser um instrumento de Deus e presentear alguém com essa maravilha. Esse é o melhor presente, porque esse presente poderá transformar a vida de qualquer ser humano, se ele for inundado pela graça de Deus, mediante a pessoa bendita de Jesus e a intervenção do Espírito Santo. Então, se você deseja adquirir a Bíblia da Caminhada Bíblica, se você deseja levar esse projeto para a sua igreja, para que toda a sua igreja participe, tome nota aí do nosso número 051 9 8111 9571. Você pode deixar um recadinho no WhatsApp, que teremos a grata satisfação de lhe atender. Você pode conversar com o seu líder aí da igreja e nós encaminharemos, como várias igrejas já fizeram, caixas de Bíblia, para que toda a igreja já parou para pensar nisso, que bênção, todos lendo as Escrituras, todos sendo edificados diariamente com essa caminhada bendita de Cristo Jesus. Vai ser uma igreja certamente bíblica, vai ser uma igreja certamente fortalecida. Então, seja você um instrumento de Deus nesse sentido, para esse projeto da Bíblia, da Caminhada Bíblica. Eu aguardo por você, pelo seu contato através do WhatsApp, pois logo, logo teremos a alegria de poder também te atender, tá bom? Vamos então para o nosso devocional. Antes da gente entrar no nosso assunto, eu gostaria de compartilhar o devocional de Spurgeon, que se encontra, deixa eu me abrir aqui, só um pouquinho, tá? Devocional de Spurgeon, que se encontra exatamente no dia de hoje, 14 de junho, que tem como título Agrada-te do Senhor, Salmo 37, 4. O ensinamento dessas palavras deve ser muito surpreendente para aqueles que são estranhos à santidade vital, mas, para o cristão sincero, é apenas a manifestação de uma verdade reconhecida. A vida do cristão aqui é descrita como agradável em Deus, e estamos, portanto, certos de que grande fato de que a verdadeira religião transborda de felicidade e de alegria. Pessoas ímpias e meros professores, ou professos, nunca olham para a religião como algo alegre. Para eles é serviço, dever ou necessidade, mas nunca prazer e alegria. Se eles prestarem mesmo atenção à religião, é porque ou podem obter algum ganho, ou então porque não ousam fazer o contrário. O pensamento de que há algo agradável na religião é tão estranho para a maioria dos homens que nenhuma dupla de palavras se mantém tão distantes entre si em sua linguagem quanto santidade e prazer. Contudo, cristãos que conhecem a Cristo compreendem que prazer e fé são tão abençoadamente unidos que os portões do inferno não podem triunfar na tentativa de separá-los. Aqueles que amam a Deus com todo o seu coração descobrem que seus caminhos são caminhos de encanto e todas as suas veredas são de paz. Tais alegrias, tais plenos prazeres, tais bem-aventuranças transbordantes faz os santos descobrirem em seu Senhor que, longe de servi-lo por costumes, eles o seguem mesmo que todo mundo reputasse seu nome como maligno. Não tememos a Deus por alguma compulsão. Nossa fé não é entrave. Nossa profissão de fé não é a escravidão. Não somos arrastados à santidade nem levados ao dever, não. Nossa piedade é o nosso prazer. Nossa esperança é a nossa alegria. Nosso dever é, sim, o nosso deleite. Deleite e religião verdadeira são tão ligados quanto a raiz à flor, tão indivisíveis quanto a verdade e a certeza. São de fato duas joias preciosas brilhando lado a lado numa cama de ouro. Então, quando provamos teu amor, nossas alegrias crescem divinamente, indescritíveis como aquelas acima. E o paraíso começa assim, aqui embaixo. Que bênção é poder a gente
ter a convicção de que Deus nos dá essa graça e deseja que nós o agrademos, que nós o busquemos. E a vida de caminhada com Deus não é triste como muitos pensam. Venha você fazer parte dessa caminhada com o Senhor, dessa caminhada bíblica, dessa caminhada de peregrinação enquanto Ele ainda nos dá o fôlego de vida nesses dias tão curtos, que se nós chegarmos a muito, chegaremos a 70, 80, alguns poucos ou pouquíssimos a 90 e alguns outros raríssimos a 100 anos, né? Conta-se nos dedos. Então a nossa peregrinação aqui é bem curtinha, você precisa ficar esperta, você precisa atentar os seus ouvidos e os seus olhos precisam estar abertos à luz das Escrituras para que eu e você consigamos viver de modo digno do Evangelho pelo qual Ele nos chamou. Quando se trata de depressão, eu queria já ler um versículo que é usado nas Escrituras, no livro de Salmos. Salmo de número 43, verso 5, nos diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, que é o meu auxílio e Deus meu. Você sabia que esse versículo, ele aparece pelo menos aqui no livro dos Salmos em 3 vezes? Você pode encontrar esse mesmo versículo no Salmo 42, verso 5. Aqui no que eu li, Salmo 43, também verso 5. E no próprio capítulo, Salmo não tem capítulo, e no próprio número 42 do livro de Salmos, verso 11. Você também vai encontrar o mesmo versículo. Então veja, por que você anda com a alma perturbada? Cíntia, mas o que é que isso tem a ver com depressão? A gente vai ver no decorrer do estudo aqui que tem tudo a ver com depressão, né? É uma alma perturbada, é uma alma inquieta, é uma alma que precisa de socorro, uma alma que precisa de ajuda, uma alma que está adoecida. Pois bem, começo fazendo algumas perguntas para você me ajudar a responder. E muito cuidado com o que você fala, né, como você fala, para que, dependendo do que você fale, não venha trazer nenhum tipo de prejuízo para outra pessoa que está do lado, muitas vezes sofrendo com a questão da depressão. Então eu começo a fazer duas perguntinhas aqui para vocês. Será que um cristão genuíno pode ficar deprimido? Calma, não responde, só pensa. Será que um cristão deprimido é um paradoxo? Paradoxico? Será que é? Como será que a gente observa no nosso mundo cristão a questão da depressão? Como é que a gente enxerga? Como é que a gente vê? Talvez você seja um pouquinho, digamos assim, mais sensível à situação do outro e diga sim, é possível. Talvez você seja um tipo de cristão que pensa diferente e diz assim, não, depressão é coisa do capeta, não tem nada a ver com Deus. Quem tem depressão é porque não tem Deus. Bom, eu gostaria, antes de mais nada, dizer que eu não sou da área da saúde, né? Eu não sou médica, eu não sou o profissional, digamos assim, exemplar para falar sobre o assunto. Mas nós temos trabalhado muito na questão de aconselhamento e temos estudado bastante também sobre o assunto e eu penso que é algo que a gente precisa tratar dentro do nosso coração, dentro da nossa família, dentro das nossas igrejas e dentro da nossa sociedade. Então eu gostaria inicialmente falando e compartilhando com você alguns sintomas clássicos da depressão, não são todos, mas alguns clássicos. Então a pessoa que é deprimida, normalmente ela tem aqueles sintomas, né? Ou pelo menos sentimentos de melancolia, de depressão, um estado melancólico durante todo o dia ou a grande parte do seu dia. A depressão ela persiste ocorrendo quase todos os dias por um período no mínimo ou superior a 6 meses. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é porque você hoje está triste, você hoje está, digamos assim, mais melancólico, né? Mais reflexivo, que você pode dizer assim, eu acho que eu estou depressivo. Não, a tristeza com os reveses da vida, com as situações,
eles vêm. E tem dias que nós estamos mais felizes, tem dias que nós estamos mais entristecidos, então a tristeza normal, natural do ser humano não se configura como uma depressão. Contudo, se essa depressão ou esse estado melancólico percorre por todos os dias e no período pelo menos aí de 6 meses e às vezes ultrapassa isso aí, então já é um sinal de alerta para você ficar esperto. Por que eu estou falando isso? Porque de repente não é a sua situação, não é o seu caso, mas de repente pode ser o caso de alguém que está na sua família e você não está conseguindo enxergar. Depressão é coisa séria e a gente precisa ficar atento para isso. Outro sintoma relacionado à depressão, uma sensação de tristeza profunda, sem explicação. Tem situações que nos deixam tristes que a gente sabe explicar. E tem situações que você só se entristece, não sai daquele tipo de sentimento. E você não consegue nem dizer assim, mas Cíntia, por que é que eu estou assim? Não sei. Ausência de interesse é outro sintoma. A ausência de interesse ou prazer nas responsabilidades ou atividades até normais do dia a dia. Coisas básicas às vezes, tomar banho, fazer o almoço, ir ao trabalho, ir e vir, né? Organizar a casa, enfim, coisas do dia a dia. Nada assim mega, grande, gigante, não. Coisas práticas, né? Outro sintoma que você precisa ficar muito esperto relacionado à depressão. Pensamentos repentinos ou repetidos também e involuntários de morte ou de suicídio. Mas como assim? Isso pode acontecer? Pode, tem acontecido e tem se agigantado. Se você não passou, não tem ninguém passando por isso, dê graças a Deus. Se você tem percebido alguns sintomas nesse sentido, levante a luzinha. O sinal de alerta está chegando por perto de você. Talvez, como eu falei, não necessariamente na sua vida, mas algum ente querido seu que você está levando talvez na brincadeira ou não está levando tão a sério essas questões que permeiam muitas vezes os pensamentos. Essa pessoa pode sim ser um potencial suicida e nós temos visto assim o índice se agigantar de suicídio ocasionado. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, claro que existem exceções, né meninas? Mas na grande maioria das vezes, a questão dos sinais do suicídio, eles vêm sendo dados. Às vezes a gente só não consegue enxergar. Às vezes não consegue enxergar porque tá em outro contexto, ou porque não se deu conta mesmo, enfim. Então a gente precisa observar. Crianças, adolescentes, jovens, adultos também têm passado por essa questão e a gente precisa levantar o sinal de alerta e nós, como povo de Deus, como mulheres que desejamos ser do Senhor, precisamos tratar sobre esse assunto. Por isso eu achei bastante relevante trazer esse aconselhamento para cada uma de vocês, mulheres, sobre depressão, porque o índice tem aumentado absurdamente. Muitas vezes a gente não está nem aí para uma questão onde tem alguém do lado com um sofrimento tão grande como é uma pessoa que tem depressão, né? Pois bem, outro sintoma relacionado à depressão, um desejo aumentado de ingerir calorias, ou seja, come, um elevado nível de glicose no sangue vai provocar ou vai ocasionar, a fim de obter uma sensação momentânea de euforia. Normalmente, com isso, você tem uma consequência, por conta de uma atitude, se for o seu caso, de um ganho excessivo de peso, né? Ou o outro lado, você se desinteressa totalmente por comida, resultando numa perda de peso significativa. Nem de mais e nem de menos. A nossa vida cristã deve ser sempre o equilíbrio, né? Outro sintoma relacionado à depressão, dificuldade para dormir. Às vezes você até deita, você fica mais quietinho, né? Mas você não consegue pegar no sono profundo. E com isso gera uma insônia significativa, trazendo um prejuízo gigantesco para você dar conta no outro dia dos afazeres normais. Eu tenho certeza que algumas das pessoas que estão nos ouvindo já passaram ou estão passando por isso, por algum ou vários desses sintomas, né? Ou então você também chega no outro extremo, um sono excessivo, você não para de dormir. Muitas vezes com duração de 12 horas. E é o que a gente chama de hipersonia, né?
Tem a insônia, que é a falta do sono, e tem hipersonia, que é o hiper, né? É o sono demais, dá conta. Outra coisa, outro sintoma relacionado à depressão, ir para a cama cansada. Calma, se você só tem esse, pode ser porque você está trabalhando demais, não vai já fazendo um diagnóstico aí que você está depressiva, né? Ir cansada para a cama depois de uma boa noite de sono, suas 8 horas de sono, que é aquilo que é previsto para a gente manter uma saúde boa, para repor as nossas energias, recarregar as nossas energias, né? Aí você dorme tudo isso e você acorda extremamente cansada e nem parece que você dormiu o tempo necessário, ou pelo menos o estimado, para que o ser humano se recupere e tenha um próximo dia pronto para enfrentar a sua jornada, né? Outro sintoma muito comum em relação à depressão é a dificuldade para raciocinar, a dificuldade para ler, a dificuldade para se concentrar, não é? E até mesmo a incapacidade para atentar em relação às tarefas comuns que você precisa desenvolver no decorrer dos seus dias. Outro sintoma ainda relacionado à depressão. Teríamos vários, viu, meninas, para a gente tratar. Mas eu vou colocar ou pontuar apenas os mais destacados quando se trata de depressão. Comportamento agitado muitas vezes, ou até mesmo repetitivo por andar, você fica inquieto, você anda... são os dois extremos, ou você se larga numa cama e fica lá, não quer comer, não consegue dormir, não quer comer, não quer tomar banho, não quer trabalhar, né? Ou não consegue, até quer, mas não consegue. Ou então você fica agitado, você fica balançando de frente para trás, você fica andando de um lado para o outro, né? Você fica muitas vezes com tremor nas mãos, que é uma agitação psicomotora, com a redução e suspensão de quase todo o comportamento que diz respeito à sua vida, uma desaceleração geral, ou acelera demais, ou desacelera totalmente, que é o que eu falei, né? No que diz respeito ao seu comportamento. E tudo isso, muitas vezes, é reproduzido de uma forma que traz mais tristeza ainda e mais angústia ainda. E aí, com isso, você vai tendo retardo psicomotor e vai dificultando a sua vida diária, o seu cotidiano. Outro sintoma muito próprio relacionado ainda à depressão, a sensação de fadiga. É como se você faltasse energia o tempo inteiro. A energia digamos que é a fonte, né, para se viver. Uma pessoa sem energia não tem condição nem de levantar da cama. Por isso que é importante suas taxas de ferro estarem boas, sua taxa de ferritina, né? Seus exames médicos, que é algo que nós vamos falar também um pouquinho aqui. Então, a falta de energia para completar as tarefas, às vezes você está num nível que você consegue até começar, mas você não consegue completar aquela tarefa que antes você fazia com tanta avidez, com tanta agilidade, com tanta rapidez, né? Outro sintoma, ainda relacionado aqui à depressão, a sensação de inutilidade. Não encontra-se um propósito claro para a sua vida, não faz sentido você viver. Você não consegue mais ter sentido para viver, para fazer o que você fazia. Você acha que é melhor você morrer. Outro sintoma ainda relacionado à depressão, sentimento de culpa persistente, atormentando profundamente a sua mente ou a sua consciência. Então, teríamos ainda vários outros, mas acredito que a partir desses a gente já consegue trabalhar nessa direção, com essa dinâmica aqui, falando sobre depressão à luz das Escrituras, né? Então, do ponto de vista bíblico, sentir-se triste, vou dar um pouquinho de ênfase a isso aqui, não significa que você está deprimido, ok? Nem deprimido. Aconteceu alguma coisa e isso te abalou e você está sentindo triste. Isso não é depressão. Até porque a tristeza faz parte dos atributos comunicáveis de Deus, né? Que é a capacidade humana de experimentar não apenas a tristeza, mas várias emoções da alma. O nosso Deus tem emoções e ele, como nosso Criador, também nos fez com estas mesmas emoções. Então, nós temos várias emoções como amor, como alegria, como tristeza, como ira, dor, enfim.
Se você abrir lá no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 5, você vai ver que o nosso Senhor se assemelha com os sentimentos também naquela ocasião ali, se compadece daquela questão que estava passando ali algumas pessoas. Efésios 4, versículo 30, você vai constatar que isso que eu estou falando, que o nosso Deus também é um Deus que tem emoções, você vai encontrar Ele agindo assim. E se Ele é o nosso Criador, se nós somos a criatura, é bem verdade que nós sentiremos sim emoções. Então, o fato de você estar triste, antes que você diga, ih, meu Deus, esse estudo é para mim. Eu não tenho dúvida que esse estudo é para você e é para mim também. Porque esse estudo é um estudo preventivo, ele não é apenas curativo. Ele é um aconselhamento que pode prevenir, quando você começar a sentir, se porventura chegar aí por sua casa, e você já está preparada e consciente, ciente dos sintomas, do que é que você tem que fazer, para que você não ignore e de repente pague um prejuízo muito alto, podendo chegar até mesmo à perda da sua própria vida ou de alguém que você ama muito. Então, a fonte das emoções, muitas vezes, que são avassaladoras, elas não podem ser reduzidas a meras reações, muitas vezes, psicológicas do nosso corpo. É bem verdade que o nosso corpo, a gente precisa compreender o nosso corpo como uma unidade psicossomática, né? Quando eu falo unidade psicossomática, eu queria explicar um pouquinho mais. Psico, que vem de alma, e soma, que vem de corpo. Ou seja, enquanto nós estamos vivas, e graças a Deus por isso ainda, a nossa alma e o nosso corpo estão totalmente ligados. Nós somos um ser integral, nós não somos um ser dividido, ou seja, alma e corpo unido. Então, normalmente, um desses aspectos afeta o outro. Quando você não está muito bem emocionalmente, psicologicamente, afeta o seu corpo sente de alguma forma. Ele vai dando sinais de que alguma coisa está errada. E ao contrário também. Muitas vezes, quando nós estamos adoecidas fisicamente, a nossa alma fica também entristecida e paga-se um preço da consequência de não conseguir, por exemplo, fazer aquilo que seria básico ou natural, que por muitos dias nós já havíamos feito. Então, à luz das Escrituras, a gente pode dizer que a depressão é sim um estado de humor, um sentimento, uma sensação de desespero debilitante, persistente, que impede a pessoa de tratar coisas básicas ou mais importantes relacionadas à sua vida. Então, quando a gente tem, e eu enfatizo, algum distúrbio, inclusive orgânico, muitas vezes nós somos afetadas, porque nos falta algum tipo de química no nosso corpo, relacionado aos efeitos colaterais dos remédios que você toma muitas vezes ou que você precisaria tomar e não está tomando. E aí, muitas vezes, a nossa vida vira um caos. Então, eu não sei qual é o seu estado, que bom se você estiver ainda com nenhum desses sintomas, né? Porque isso é bom, isso significa que você ainda está saudável, mas não se engrandeça nisso, porque a depressão pode chegar. E a gente vai observar que a depressão chega e por que ela chega, e quando ela chega, o que é que nós temos que fazer. Esse é o intuito do nosso tema de hoje, do nosso estudo relacionado aqui à depressão. A gente sabe que, segundo o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 17, o cristão verdadeiro serve a um Deus que se preocupa conosco, a um Deus ressurreto, que vem se familiarizando com os nossos sofrimentos, ou seja, ele vê o que nós estamos sentindo, ele vê o que é que está faltando ou o que é que está sobrando, né? E porque ele veio nessa terra de carne e osso e sofreu como um humano, a fim de poder ser misericordioso e um fiel, como tem sido o sumo sacerdote, para socorrer todos nós que somos tentados. Ele vê, ele nos conhece e ele se interessa por nós. Aliás, é nele que nós encontramos a solução exclusiva e especial, inclusive
para a depressão. Por que eu estou falando isso? Porque se Jesus Cristo derrotou a morte, nós podemos dizer que Ele também tem o poder para destruir toda e qualquer mazela relacionada à nossa vida, né? Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos aqueles, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, Hebreus 2, capítulo 2, 14 e 15, baseado nesse versículo, nós podemos concluir de forma correta que se o próprio Deus destruiu, ou se Ele pelo menos tem as chaves para destruir a morte, e assim Ele fez, Ele também tem as chaves para vencer a depressão. E Ele usa meios para isso. Não é simplesmente assim, Deus está lá, me ajuda, eu estou aqui deprimida, e Ele vai aparecer e você não vai mais estar deprimido. Ele usa instrumentos da sua providência para te ajudar. Veja o tanto que Ele te ama, para clarear, para te nortear, para trazer aconselhamentos bíblicos relacionados a esse assunto tão importante. E essa esperança que você precisa em seguir fielmente a palavra de Deus, segundo Romanos capítulo 15, dos versos 4 até 13, precisa estar impregnado no seu coração. Por que eu estou falando isso? Amada mulher, o texto de 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, nos diz que não nos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, o próprio Deus nos dará livramento, ou, dependendo da versão, nos proverá livramento, de sorte que nós possamos, de fato, suportar. Então, veja que a depressão, se a gente pensar assim nessa palavra depressão, essa palavra em si não aparece assim escritinha na Bíblia, né? Mas nós vemos alguns personagens bíblicos que passaram por situações difíceis e a gente pode e sabe que eram baseados naquela situação e naqueles sintomas, algo nesse estado relacionado à depressão. Então, o que a Bíblia fala, por exemplo, sobre depressão? Vamos lá, em primeiro lugar, precisa ficar claro, você precisa entender que a depressão só é possível por conta desse mundo caído. Nós pagamos um preço alto, que a gente chama de efeitos noéticos do pecado. Todas as enfermidades, os problemas, as adversidades, inclusive a depressão, é consequência natural desse mundo caído. Por conta da desobediência dos nossos pais lá no passado, nós nos afastamos completamente do Criador. Nós pagamos um preço alto pela desobediência. Então, com este mundo caído, veio junto várias mazelas, dentre elas a própria depressão. E isso, a gente pode ter certeza e convicção de que ela trouxe todos os tipos de problemas e dores para o mundo ou para a humanidade, como consequência desse mundo caído. Inclusive, perdas. Nós somos criados para a eternidade. Nós fomos criados para morrer, por isso que a morte é tão doída, né? E não apenas perdas literalmente de morte, nós temos várias outras perdas na vida, que também é consequência desse mundo caído. Então, esses problemas e dores como perdas, desgraças, desânimo, depressão, estresse, desemprego, guerra, morte e tudo que você pensar de que não é bom, é consequência sim desse mundo caído. Você precisa ter uma compreensão correta da palavra de Deus, principalmente no que diz respeito lá na criação, a Gênesis capítulo 3, que vai trazer um norte muito bom se você compreender sobre criação, queda e redenção. Você pode ler depois com mais calma o livro de Gênesis capítulo 3, dos versos de 1 a 19, e também o livro de Romanos capítulo 5, dos versos de 12 a 21, e você talvez consiga compreender um pouquinho mais o porquê que a gente passa por todas essas mazelas, tendo certeza e convicção bíblica de que, voltando ao assunto da depressão, a primeira coisa do porquê que ela existe, você pode perguntar, mas para que existe isso? Por que Deus deixa isso? Deus não se alegra com isso. Mas nós escolhemos a consequência da nossa desobediência e isso é um efeito noético do pecado, junto com a depressão tem várias outras coisas, como eu já citei, em que a gente precisa ter plena certeza de que é uma consequência desse mundo caído, né? Então, quando a vida deixa de atender, muitas vezes, querida mulher, as nossas expectativas, né? Os nossos anseios, quando passamos por algumas situações que nós não conseguimos processar
de forma correta. Nós temos uma tendência, sim, humana e pecaminosa de ficarmos extremamente irados e muitas vezes totalmente deprimidos. Parece-me que ainda existe uma sensação de um sentimento, digamos assim, meritório, né? Como se nós merecêssemos alguma coisa, como se Deus estivesse devendo alguma coisa para nós. Nós precisamos compreender e analisar a cosmovisão, ou seja, a visão que nós temos relacionado ao mundo de forma geral, a minha vida com Deus, a minha vida comigo mesmo e a minha vida com o cosmos ou com a criação. Então, eu preciso, à luz das Escrituras, ter essa cosmovisão bíblica, né? E isso não é tão simples assim. E isso, às vezes, até mesmo para nós que somos cristãs, não conseguimos compreender da melhor forma. Mas Deus continua cuidando de nós e servindo para a glória do nome do nosso Deus, de edificação, de restauração, de cura, inclusive, para os seus dilemas aí da vida, né? O que mais que eu poderia dizer aqui para vocês? Então, em primeiro lugar, eu queria que ficasse bem claro, talvez você pergunte, por que existe a depressão? Primeira resposta clara e básica é exatamente essa. Porque nós vivemos num mundo caído. São os efeitos naturais do pecado, efeitos noéticos do pecado. A Bíblia, a gente pode ter essa convicção, né? E a gente não pode simplesmente ficar culpando Deus e achando que nós somos bonzinhos e que nós não merecemos nenhum tipo de sentimento ou de situação parecida. A depressão é dolorosa, porque a depressão normalmente é uma angústia profunda da alma. E o salmista nos relembra isso. Por que estás abatido, ó minha alma? Lembra-te do Deus, porque ainda há esperança para nós, se nós voltarmos os nossos olhos, em especial aqui, para Deus, né? Tá, então, ficou claro aí? Primeiro ponto, é por isso que existe a depressão. Consequência natural do mundo caído, efeito noético do pecado, né? Dá no mesmo. Segundo, você pode ter certeza que existe depressão porque ela é o resultado de nós não conseguirmos processar as crises que nós enfrentamos. Toda depressão tem uma causa e normalmente essa causa está lá no coração. Volto a avisar e a falar para você, inclusive, que existe sim um grande auxílio. Você, se estiver passando por essa situação, você precisa buscar a ajuda de um profissional da saúde, porque é totalmente possível para qualquer pessoa, inclusive um cristão, passar pela depressão. Nós precisamos enxergar a depressão como uma doença da alma, tá? Não existe a doença de pressão alta, doenças cardíacas, a diabetes, enfim, diabetes e tantas outras doenças que temos. A depressão também ela é considerada uma doença, que é uma doença da alma. E em muitos casos ela precisa sim de uma ajuda medicamentosa, inclusive, para que a pessoa consiga sair, digamos assim, daquele buraco profundo e conseguir um auxílio maior. É certo que a medicação vai ser um paliativo, não vai curar, porque quando a gente vai mais profundo, em todos os casos da depressão, a gente sabe que existem questões do coração. Elas precisam ser diagnosticadas e é por isso que é importante você saber disso, é por isso que é importante um auxílio de um conselheiro bíblico firme, porque normalmente ela está ligada a essa falta de processamento de alguma coisa que aconteceu, de alguma crise que você não conseguiu processar muito bem na sua vida. E aí talvez você diga assim, Cíntia, mas isso aí, como é que a gente fica? A gente fica, uma pessoa que está em depressão, ela fica, vou usar uma palavra que meu marido gosta bastante, ela fica descompensada, a pessoa não consegue estar equilibrado, ela fica descompensada. E a gente vê personagens bíblicos que passaram por isso. Você quer ver um exemplo clássico? Elias. Já viu a história de Elias?
Elias era um homem tão corajoso. Foi um homem que foi capaz de enfrentar mais de 400 profetas. Ele processou bem, ele enfrentou aquela crise, ele enfrentou mais de 400 homens, deu tudo certo. Esse é um tipo de crise que não é fácil. Já para pensar, você diz assim, mas isso aí quem é que não enfrenta? Você enfrentaria 400 homens ferozes querendo lhe destruir? Elias processou muito bem essa questão. Mas quando Elias ficou sabendo que uma mulher, ó a mulherada aí, hein? Cuidado, não vai ser amiguinha da Jezabel. Quando Elias ficou sabendo que Jezabel o tinha ameaçado de morte, ele não processou bem. Como é que o cara enfrenta mais de 400 homens e deu tudo certo, a situação foi resolvida, e uma mulher, e aqui longe de mim dizer que essa mulher valia mais do que 400 homens, longe de mim qualquer ideia feminista, Jezabel estava totalmente errada. Jezabel, inclusive, é descrita na Bíblia como uma mulher que nós não devemos ter como modelo, um modelo de uma mulher bíblica, uma mulher divina, uma mulher de Deus. Jezabel era a esposa do rei e ela simplesmente ameaçou ele de morte. E Elias não processou isso. Vocês acreditam nisso? Essa Jeza era terrível. Cuidado com a Jeza. Cuidado para ver se você não está seguindo os passos da Jeza, hein, gente? Elias entrou numa crise profunda com essa ameaça de morte. E Elias, Elias não era um homem de Deus? Claro que Elias era. Então eu volto a pergunta para você. Alguma pessoa cristã pode passar pela depressão? Pode. Deve? Não. Mas pode passar? Pode. Por quê? Porque se eu e você não processarmos bem as lutas, as labutas e as crises que vêm no nosso dia a dia, qualquer um de nós está sujeito. Por isso que é importante nós termos a nossa cosmovisão clara relacionada à pessoa bendita de Cristo, porque a Bíblia diz que quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. De repente hoje não é a sua situação. E queira Deus que você nunca passe. E se você vier a passar, o que é que você vai fazer? Aquele julgamento precipitado seu, de que isso não pode, de que é inadmissível que um cristão... Eu não estou dizendo que tudo que acontece na sua vida, você vai ficar deprimido, você vai ficar cabisbaixo, você não vai ingerir ou você vai ficar descompensada. Não. É por isso que nós estamos trazendo esse assunto tão importante à luz das Escrituras, principalmente se você já tem algumas questões que dificultam você a perdoar, e você já tem um jeitinho mais melancólico de ser, e quando os reveses da vida vierem, como é que vai acontecer? Elias era um homem corajoso, gente. Elias era um homem acostumado com várias situações difíceis para enfrentar. Dentre tantas, eu trouxe aqui para vocês essa, de que ele enfrentou mais de 400 profetas e foi bem sucedido, processou bem essa crise. Mas quando ouviu dizer que a tal da Jeza ameaçou ele de morte, aí acabou o homem. E eu volto a repetir, não tem nada a ver com feminismo. Sou uma mulher bíblica que defende a feminilidade, acho maravilhosa a forma como Deus nos fez, não tem nenhum interesse e nem tem um respaldo bíblico para defender o feminismo, pelo contrário. Mas esse não é o nosso assunto, quem sabe mais adiante a gente fala sobre ele, né? E aí Elias teve algumas reações que mostram claramente que ele ficou deprimido. Veja, ele fugiu para o deserto. Depois você procura, eu não vou ter tempo suficiente para ler aqui, senão vocês não vão aguentar ficar comigo me ouvindo aí por mais tempo, né? Depois você lê o texto bíblico, tá? Mas Elias fugiu para o deserto, ou seja, se isolou. Olha aí as atitudes. Elias deixou o seu companheiro, que era Geazi, andava sempre com ele simplesmente abandonou o seu colega. Depois Elias sentou debaixo de um zimbro. Eu não sei exatamente como é que é essa árvore chamada zimbro, mas eu imagino que ela não é tão pequena, porque a Bíblia diz que ele sentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, ou seja, pensamentos suicidas. Ele estava totalmente deprimido. E aí, como é que você me explica? Você que começou aí dizendo, não, o crente não pode ter isso. Elias não era cristão? Era. Mas ele, em determinada situação da vida, não conseguiu processar bem esta crise ou esta ameaça que lhe foi imposta ou levantada. Temos personagens bíblicos. Jonas, outro personagem bíblico. Você lembra o que Jonas fez? Me ajuda aí, você. O que Jonas fez? Jonas ficou com raivinha,
porque Deus mandou um verme matar aquela árvorezinha e ele ficou extremamente triste. Para matar as pessoas, ele não teve problema, né? Ele, Senhor, pode matar aqui todo esse povo que está aqui que não quer nada contigo, mas essa árvore não. E ele ficou triste e ficou deprimido e pediu a morte também para si. Oh! Nós, eu e você, iremos passar por situações na vida e o que eu queria deixar queria deixar enfatizado aqui para você é para que nós tenhamos vários cuidados, principalmente no nosso julgamento precipitado, certo? Vou pegar esses dois exemplos para você compreender um pouquinho mais. Deixa eu falar para você uma coisa. Não traga julgamentos precipitados em relação ao outro quando você perceber que o outro anda depressivo. Se sensibilize, ajude, seja bênção na vida dessa pessoa. Eu não quero que você reforce o sentimento dele ou o estado dele. Não. Você deve ser um instrumento de Deus para alertá-lo. Deus usa pessoas para nos ajudar. Mas eu não queria que você ficasse desdenhando. Só por isso, fulano ficou depressivo. Só porque perdeu um filho. Talvez para você seja só, para o outro é muito grave. Entende o que eu estou falando? Você e eu não somos a medida de todas as coisas. Você não deve simplesmente ficar julgando as pessoas. Ah, porque você tem um senso de justiça aguçado, o outro já não tem tanto. Menina, se a gente parasse para pensar um pouquinho mais nessas questões, a gente teria muito menos conflitos. Se a gente tivesse um olhar muito mais misericordioso, muito mais amoroso, nós conseguiríamos nos ajudar mais e ajudar mais ao outro. Amar mais a Deus e amar também ao outro. Então, as situações diversas da nossa vida sempre irão existir. Nós não sabemos o que o futuro tem nos reservado. Nós não sabemos se os nossos dias vão ser curtos, se vão ser cumpridos. Quais situações nós vamos passar. Então, seja um instrumento de bênção, seja tu uma bênção na vida dos outros. A igreja, principalmente, deve se ajudar mutuamente. No dia que se chama hoje, você está vendo que tem alguém passando por isso? Com amor, ajude, alerte-o, encaminhe, né? Converse, aconselhe. Por outro lado, se você está passando por uma situação assim, busque ajuda. Você precisa de ajuda, você não vai, talvez, conseguir sair sozinho. Eu sei que no caso de Elias, de uma forma sobrenatural, inclusive, Deus foi até Elias. Você não precisa ficar esperando Deus ir até você. Deus está vindo até você através desse estudo maravilhoso que Deus nos tem dado. Aproveite essas oportunidades. É Deus também falando contigo. Olha, filha, você precisa se reanimar. Vamos lá, vamos sair desse buraco, dessa caverna. E Deus foi até Elias, pegando o resultado aqui de Elias, ou o exemplo dele, e disse, embora Elias, levanta, pode levantar, porque Elias ficou naquela solidão profunda no deserto. Como eu falei para você, Elias abandonou o seu companheiro, que era Geazi, que vivia sempre do lado dele, e pediu a morte para si. E eu não tenho dúvidas de dizer que Elias era um homem de Deus, sim, era, e um grande homem de Deus, queria nós sermos como eles, né? Às vezes a gente não consegue enfrentar nenhum homem, quanto mais, tem vários aspectos da vida dele, eu citei apenas um, de que ele enfrentou mais de 400 profetas, mas ele entrou numa crise, ele não processou bem, e você talvez também não tenha processado muito bem. Nós precisamos nos ajudar. Como família, como pessoa, como igreja. A igreja deve ser uma comunidade conselheira e não acusadora. Nós já temos Satanás para nos acusar. Nós não precisamos de mais acusação de ninguém. Nós precisamos nos exortar, sim, mutuamente, no dia que se chama hoje. E a igreja precisa compreender essa maravilha que é o aconselhamento bíblico. Isso não é específico para algumas pessoas. Isso deveria ser para todas nós. A começar de você. Eu tenho sido bastante beneficiada com o mestrado que eu estou fazendo sobre aconselhamento bíblico. Tem me ajudado bastante, me dado várias ferramentas bíblicas de como ajudar mais as pessoas, de como compreender melhor as questões da nossa vida, que muitas vezes a gente não, num dia comum e no dia normal, e talvez pela própria ignorância bíblica, a gente não consiga
desenvolver essa questão. E as pessoas, minhas queridas, estão desesperadas, vocês podem ter certeza. Desde o menor problema até o maior. E aí o menor e o maior, mas quem vai definir, Cíntia, esse grau não sou eu e nem você. Talvez um problema grande para um não seja um problema tão grande para o outro. O que a gente tem que observar é que aquela pessoa está sofrendo e ela precisa de um apoio. E muitas vezes ela está deprimida porque ela não conseguiu certamente processar algumas questões. Por outro lado, eu queria enfatizar e incentivar você a não ficar encucando com qualquer coisa. Releve certas coisas. Tem brigas que não vale a pena você entrar. Tem situações que não vale a pena você desgastar. Você está perdendo muito tempo. Muitos de vocês estão perdendo muito tempo, estão olhando só para os defeitos, só para as picuinhas, e isso está amargurando o seu coração e você está deixando de glorificar a Deus em várias outras áreas. Às vezes só existe crítica, às vezes só existe comparação, às vezes só existe culpa, amargura, ira. Se despoje, minha filha, de tudo isso. Coloque a sua vida diante do altar de Cristo, peça perdão a Deus e Deus certamente irá sim te restaurar. Quer ver um outro personagem que passou por uma situação difícil, que eu considero pelo menos Davi? Nos Salmos diz que Davi, o filho de Davi adoeceu. Enquanto ele estava doente, ele orou, ele jejuou, ele deixou de comer, obviamente, se ele estava jejuando, por mais ou menos uma semana. Clamou, rogou ao Senhor. Em torno de mais ou menos uma semana, o filho veio a falecer. Ele viu o movimento de um andando para um lado para o outro. E aí ele olhou e perguntou para quem estava ali, o menino morreu? E a pessoa disse, sim, ele morreu. E aí Davi conseguiu processar. Aliás, Davi é um exímio exemplo, pelo menos para mim, e eu acredito que deve ser para você também, em várias áreas da vida, né? É um personagem admirável. Obviamente ele tem o seu pezinho de barro, assim como nós. Pecou e pecou feio, deslizou, caiu em adultério, né? Isso a gente sabe da história e às vezes parece que a gente só fica nessa. Mas ele tinha muitos inimigos, Davi era muito corajoso e Davi também venceu muitas adversidades da vida, tendo todos os motivos para entrar na depressão profunda, mas conseguiu processar bem e caminhou mais adiante. Nós vemos, eu pelo menos tenho uma admiração muito grande por perceber que Davi, ele reconhecia o erro dele. Ao ser confrontado, ele tinha humildade de dizer, eu errei, eu não sou digno disso, eu preciso desesperadamente do perdão do Senhor. E ele se arrependia, ele confessava e ele seguia adiante. E isso a gente precisa colocar também diante do nosso Deus, a nossa vida. Então, voltando ao assunto dele, quando ele perdeu o filho, a Bíblia diz que ele se levantou, ele tomou banho, ele se arrumou, ele comeu e adorou ao Senhor. Talvez você diga assim, mas que coisa, que reação mais estranha. Não, não é estranho. Isso é totalmente possível a um servo do Senhor. Inclusive cantar na hora da morte, agradecendo a Deus pelos anos de vida. Às vezes a gente vive e não para nem para agradecer a Deus por um dia mais de vida que Ele nos dá, né? Parece que a gente só valoriza a vida quando a gente perde. Não ande nessa direção, não caminhe assim. Então aqui nós já vimos pelo menos 2 pontos. Primeiro ponto, por que há depressão, né? Por que biblicamente existe? Primeiro porque nós vivemos em um mundo caído, é consequência do pecado. E a maioria das situações que te deprimem, com certeza, elas estão lá no fundo do seu coração. Coisas que muitas vezes você ainda não contou para ninguém, não compartilhou com ninguém. E quando eu falo em compartilhar, não estou falando para qualquer pessoa. Mas a minha orientação é que você busque ajuda, né? Outras questões que muitas vezes levam você a ficar deprimida, eu já fiz um aconselhamento uma vez, que uma jovem, inclusive, ela era muito ativa, ela não é daqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, muitíssimo ativa, inclusive cristã, muito envolvida com as coisas do Senhor, e de repente ela começou a ficar deprimida. Ela não levantava mais, ela não ia para o trabalho, ela trancou a faculdade. O pai, um homem de Deus, juntamente com a mãe, muito preocupados, nos procurou. Porque eles já tinham pagado fortunas em terapias e tantas outras coisas mais, tentando ajudar a filha a sair daquela situação, né? Um dos conselhos de um dos terapeutas é: você é uma moça virgem, então você precisa sair para as baladas, você precisa
praticar o ato sexual, nada a ver, nada bíblico, né? Por isso que é bem complicado você procurar qualquer tipo de pessoa, então fica a dica aí, né? Resumindo a história, e conversando com ela e com os pais, fizemos a pergunta, quando que você fez, qual foi a última vez que você fez exames médicos? E acho que já tinha uns 3, 4 anos, pelo que eles falaram, se eu não me engano, que ela tinha feito exames. Então vamos até o médico, vamos pedir os exames para a gente primeiro descartar a possibilidade que existe algo ou uma descompensação orgânica, física, né, ou química aí atrapalhando. E, por incrível que pareça, aquela moça estava com um distúrbio gigante na tireoide, o que estava faltando alguns tipos de hormônio, fazendo com que ela ficasse naquele estado depressivo. Assim que ela fez, ela pôde ser medicada e ela voltou ao normal. Esse é um dos casos raros, conto para vocês, porque existe essa possibilidade, né? Até mesmo disfunção hormonal, que muitas vezes você não leva a sério, às vezes a menopausa que você está enfrentando, que precisa fazer uma reposição hormonal e você vai deixando, né? Então, existe sim essa possibilidade de você estar passando por alguma questão, por alguma falta hormonal no seu organismo. Mas, na grande maioria, extremamente grande maioria, normalmente são situações que não foram bem processadas, trazendo uma angústia gigante para a alma, fazendo com que você fique descompensado e muitas vezes tome atitudes que vão mostrando literalmente o caminho da morte, né? Muitos deprimidos, quando não conseguem se ajustar e quando não conseguem ter esse tipo de ajuda, infelizmente acabam se suicidando. Então você pode perguntar, Cíntia, tá, mas como que eu posso então vencer a depressão? Primeiro, antes de entrar em qualquer questão bíblica, eu volto a repetir para você. Você não pode descartar de forma nenhuma a ajuda de um profissional da saúde, certo? Você precisa buscar um bom profissional. Se for um profissional cristão, melhor ainda, é de Deus, veio do céu. Mas se não for, Deus usa a graça comum e utiliza também a equipe médica para lhe ajudar. E essa, volta a repetir, não é a minha área. Eu não sou médica, mas você precisa começar por aí, buscando uma ajuda do profissional de saúde, porque eles vão te ajudar, sim, e vai te ajudar muito. Em muitos casos, precisam, sim, de uma questão medicamentosa para facilitar aquilo que está faltando de química, hormônio, substância no seu corpo, para que ele possa, sim, para que você possa pelo menos tentar se ajustar e a partir dali descobrir ao fundo as questões do coração que te levou a este patamar, muitas vezes no nível mais avançado, né? Eles vão te ajudar, sim, isso não tenho dúvida, mas não vai resolver com a medicação, é um paliativo, tá? Por quê? Porque a gente precisa descobrir o que é que não foi bem processado aí na sua vida. E isso não é complicado, não é demasiadamente difícil. Então você precisa pegar essa primeira dica de como vencer a depressão. Ou seja, buscando... Eu nem estou entrando aqui na questão bíblica, né? Apesar de não ter como tirar da Bíblia, porque graça comum, os médicos são uma bênção também, né? É graça de Deus na nossa vida. Aliás, um abracinho para você, minha amada médica Denise, que tem nos ajudado tanto, né? Não nesse quesito depressão, mas em tantos outros. É uma das nossas médicas aqui da família. Um beijinho para a dona Rívia, nossa médica também, ali agora morando em São Paulo. Um abracinho para a Lorena, você que está estudando aí a medicina, minha amada Norinha, junto com a Laís, outra jovem que está fazendo medicina. Continuem estudando para ser instrumentos do Senhor na vida de tantas pessoas, né? E você que nos ouve também, que é médica, receba nosso reconhecimento e gratidão. Você pode ser um grande instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Então primeiro você vence assim, certo? Buscando ajuda, esse é o primeiro ponto de partida. Você vai procurar o auxílio de um profissional de saúde. Segundo,
A solução principal você tem que ter certeza e convicção que está na pessoa de Cristo Jesus. E Cristo vem até nós. Lembrem-se do que eu falei, ele foi até Elias. Talvez você diga, mas Cíntia, eu estou esperando aqui e ele não veio. Sim, especificamente naquela ocasião, naquele contexto, ele foi até Elias. Hoje, ele vem até você através dessas instruções, através da vida de uma outra pessoa. Ele redireciona a nossa visão, nos fazendo compreender as mazelas da nossa alma e procurando lá nos porões da alma o que ocasionou aquilo que desencadeou numa depressão, que normalmente começa de uma forma menos invasiva ou de uma forma menos progressiva ou de uma forma até controlável e ela vai se agigantando, né? Deus usa instrumentos da sua providência, Deus usa conselheiros bíblicos, Deus usa esse vídeo para lhe alertar, Deus usa a igreja para lhe ajudar, Deus usa alguém da família, Deus usa... Olha, Deus continua se compadecendo de você, investindo na sua vida, indo até você, normalmente, através de pessoas que Ele usa para ser bênção na sua vida. Então, associe o tratamento de saúde física com o espiritual à luz das Escrituras, para que você consiga, o quanto antes, ter a consciência do que é que está acontecendo contigo mesma e assim poder sair dessa depressão que tem sufocado os seus dias de vida. Eu me lembro de um outro aconselhamento que eu fiz relacionado a uma mulher que sofria profundamente da depressão e ao ouvi-la, ouvir a história dela, o grande problema dela era que em determinada época da vida dela, ela engravidou de forma que ela não era casada e como ela vivia em um contexto de família cristã, ela não quis, assim, digamos, envergonhar a família. Na ocasião, ela achou que isso traria um prejuízo grande para a família, não quis envergonhar o nome da família e acabou abortando. E ela entrou em depressão profunda porque ela vivia com aquela culpa, ela nunca tinha se perdoado. E ali eu pude apresentar para ela o perdão de Cristo, o amor de Cristo. Eu disse para ela que Deus, que não tem nenhum tipo de pecado que Deus não perdoe, que ela precisava encontrar-se com Cristo, pedir perdão a Cristo e prosseguir a vida dela. E nós fizemos um acompanhamento de algum período. E eu louvo a Deus e graças a Deus aquela mulher saiu daquela depressão profunda que existia por muitos e muitos anos. Então, queridas, às vezes a gente fica descompensado por algumas situações que eu não quero minimizar, que você esteja enfrentando, ou porventura vai enfrentar ou vai passar, mas eu queria te reanimar com as verdades do Senhor, dizer para você que há esperança sim, quando a nossa vida está unida a Cristo, ou até mesmo você que está ouvindo falar desse Cristo hoje, há esperança para você, se você está enfrentando essa situação, se tem algum filho, ou se tem alguém da família que está passando por isso, ou até mesmo dentro da sua igreja, dê sim uma atenção especial, busque ajuda do seu pastor, ou de algum cristão maduro, né? Um cristão maduro, um conselheiro bíblico, para que ajude essa pessoa a ouvir as dores, os porões da alma, até que ela consiga, com a graça de Cristo, sair dessa crise, identificar com diagnóstico, com intervenção e dentro em breve, com a graça de Deus, ser liberta da depressão, né? A nossa vida, como eu falei para vocês, está unida. Nós somos nós passamos por essa questão psicossomática, a nossa alma e o nosso corpo estão ligados. Se nós estamos vivos, eles estão ligados. E normalmente um afeta o outro. Então eu queria deixar isso para você. Como eu dei o exemplo de Elias, Deus tratou de Elias, Deus foi até Elias. E Deus disse assim, Elias, levanta. Porque Elias entrou numa crise achando que só ficou só eu, né? Que às vezes fica assim também, ninguém quer nada com nada, e é só eu que faço, e só ficou eu, só restou eu. Ele disse, não, senhor, mais de 7.000 não se prostraram ali diante dos profetas de Baal, não se dobraram a eles,
E Deus disse assim, embora saindo daí desse buraco, e vá trabalhar, que é a sua parte, e vá lá ungir os profetas. E a Bíblia conta a história de Elias, que Elias ouviu a Deus e ele foi, e ele saiu daquela crise profunda, daquela depressão. Como eu falei para você, aquilo foi específico naquele período. Deus, não precisa você ficar aí sentada, aguardando Deus chegar até você. Deus já chegou. Ele não desistiu de você, Ele te dá esperança. Por que perturbas, ó minha alma? Começa a ver a vida pelo lado do contentamento. Se você não está conseguindo enxergar, comece desesperadamente a procurar a ajuda de um conselheiro bíblico, de alguém que vai poder te ajudar, um cristão maduro, a te ouvir e a te orientar quanto às dores profundas da alma, porque normalmente a depressão vem quando nós não processamos algum tipo de crise, quer sejam elas de qualquer área, emocional, psicológica, física, enfim, morte, desemprego, tantas coisas, e às vezes coisas menores, mas que para você fez toda a diferença. Saia, minha querida mulher, dessa caverna, ajude outros a sair dessa caverna, desse buraco. Volte para as trincheiras da vida, porque Deus te ama e Deus tem poder suficiente para te tirar da depressão e fazer você prosseguir com avidez nos dias que Ele ainda tem para você. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele te ajude, que Ele nos ajude para que eu e você sejamos instrumentos do Senhor e olhemos à luz das Escrituras, as verdades dele, sabendo que nele nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Todas as meninas que têm nos ouvido e nos acompanhado, que Deus em Cristo lhes abençoe, né? Eu queria deixar um abraço para todas vocês e dizer para vocês que eu aguardo vocês na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá! Olá pessoal, passando por aqui para fazer uma indicação para vocês, que é a Bíblia Sagrada Caminhada Bíblica, com reflexões diárias de Daniel Alves. Essa Bíblia tem um plano de leitura anual e ela traz essas reflexões do pastor Daniel, que é pastor no Rio Grande do Sul. Ao adquirir essa Bíblia, você não somente terá um guia tranquilo para lê-la toda, mas também terá essas reflexões diárias e estará contribuindo para a evangelização dessa área tão carente do nosso país, que é o Rio Grande do Sul. Caminhada Bíblica com reflexões do pastor Daniel Alves. Aqui na bio você pode encontrar as informações para a sua aquisição. Um grande abraço, Deus o abençoe.